Olá, meu nome é Luiz Cláudio Moreira, estamos aqui hoje dando início ao nosso canal Descomplicando o Aluguel. O objetivo desse canal é facilitar a vida de locador e de locatário, dando dicas práticas, mas com fundamento teórico. Hoje nós vamos entrevistar o Fernando Amaral. O Fernando Amaral tem 17 anos de mercado de locação. Ele é gerente comercial de uma das maiores empresas imobiliárias aqui da cidade de Niterói. Nós vamos falar com ele sobre o fundo de reserva, uma situação que, vez por outra, causa algum tipo de constrangimento, algum tipo de dúvida, e o Fernando hoje vai nos ajudar a dizer de quem é esse tal de fundo de reserva, como eu devo lidar com ele. Tá ok? Espero que vocês gostem do nosso canal. Se gostar, dá aquele like, inscreva-se para receber as notificações e se tiver alguma dúvida, vai lá, faz uma perguntinha que a gente vai tentar te responder, tá ok? Muito obrigado, um grande abraço a todos. Então, nós estamos aqui hoje com o Fernando Amaral. O Fernando Amaral é gerente comercial de uma grande imobiliária aqui da cidade de Niterói. Eu queria saber do Fernando a primeira dica do nosso canal, que é o tal do fundo de reserva. Fernando, de quem é a responsabilidade de pagar esse tal fundo de reserva? Explica pra gente aí. Luiz Cláudio, essa é uma pergunta até muito interessante. Isso tem causado bastante discussão entre locador e locatário. Mas a lei ela é clara com relação a isso. No seu artigo 22, ela cita com relação à responsabilidade do locador com relação ao pagamento da taxa, da aludida taxa, né? O pagamento do fundo de reserva, para quem não sabe, é uma poupança, vamos dizer assim, que o condomínio tem, onde fica ali guardado aquele valor, uma despesa emergencial, extraordinária. O condomínio muitas vezes utiliza esse valor como na despesa ordinária, ou seja, pagamento de funcionário, pagamento de contas de consumo, e isso causa essa discussão entre as partes. Mas a lei é clara, como diz o jargão, a regra é clara. Em seu artigo 22, no inciso 10, ele cita a responsabilidade do locador com relação ao pagamento dessa taxa. Cláudio. Ok, muito bacana. Então a lei que você está se referindo é a lei do inquilinato, né? A lei do inquilinato. A 8245 de 91. Exatamente. Né? O artigo que você falou é o artigo 22. E quando esse condomínio utiliza lá esse valor do fundo de reserva para pagar as contas ordinárias, o que o condomínio tem que fazer no mês seguinte para restituir esse valor para a conta do fundo de reserva? Qual é a rúbrica que ele tem que lançar lá? Então, na verdade, ele tem que repor a reposição do fundo de reserva. E essa taxa, por isso que muitas vezes existe a discussão, é de responsabilidade do locatário, né? Então, ela é usada para despesa ordinária, pagamento de consumo, pagamento de funcionário, locatário, despesa extraordinária, o locador. Então a lei também regula isso, né? Exatamente. Então, ok, Fernando, obrigado, tá? Essa realmente é uma questão que a gente vê aí, que tem muito locatário, locador, que além de não saber, confunde o que é uma e o que é outra. Exatamente. Fernando, vou te fazer uma pergunta. O que pode acontecer se o locador não quiser dar o desconto do fundo de reserva? Bom, aí realmente é preocupante, Luiz Cláudio, porque se o locador não conceder o desconto do fundo de reserva ao locatário, ele pode responder por isso. O locatário, inclusive, pode cobrar ele com uma ação de repetição de débito. E bem provável que pode acontecer é que ele tenha que restituir em dobro. A restituição simples é certa, mas o locatário ele tem a prerrogativa de exigir a devolução em dobro. Por isso que é muito importante o locador não se negar de forma alguma a fazer a devolução. Então, Fernando, você falou que tem síndico, né, que trabalha mal com esse fundo de reserva, ou seja, pega o valor do fundo de reserva, ao invés de botar lá na poupança, paga as contas ordinárias, aí embola tudo. Qual a sua dica para que, quando aconteça isso, o locador possa ser ressarcido daquele desconto que ele deu indevidamente? Qual é a dica de ouro aí que você daria para os nossos locadores que estão aí apreensivos, ouvindo isso, falando, poxa, eu vou ter que dar um desconto de fundo de reserva, porque é fundo de reserva, mas estou pagando a água, estou pagando o funcionário, isso não é justo. Qual é a dica de ouro que você daria para esse locador que está ali falando o seguinte, poxa, eu não estou achando legal. O que ele pode fazer quando o inquilino vir, pedir o desconto do fundo de reserva, mas esse fundo de reserva está sendo utilizado
de forma indevida lá pelo síndico? Então, excelente pergunta. Qual é a dica que eu dou? O locador deve, de imediato, conceder o desconto ao locatário, de forma alguma negar. E para que ele possa ter a certeza que aquela taxa está sendo utilizada como despesa extraordinária ou ordinária, ele deve procurar o síndico, pedir uma prestação de contas para verificar de fato qual é a utilização daquela taxa, e se ele averiguar que aquela taxa está sendo utilizada como despesa ordinária, pedir ao síndico que crie a taxa de reposição do fundo de reserva. Ou seja, o locatário ele vai ter que repor aquele valor através de uma taxa extra que vai vir lá no boleto de condomínio dele. E aí é simples e fica resolvido. E a lei também prevê isso, né? A lei prevê isso. Então o locatário também não pode se negar a pagar a taxa de reposição do fundo de reserva. Ele tem que pagar e essa ele não pode pedir desconto. Não pode pedir desconto. Seu artigo 23 está claro isso. Muito obrigado. Então essa foi a dica de hoje, pessoal. Fundo de reserva. Então quando você tiver esse problema, siga a dica do Fernando. Não deixe de dar o desconto ao seu inquilino e procure o síndico. Veja lá com o síndico como ele está manejando isso. Tá? E lembre-se, a obrigação de provar que o síndico está usando o fundo de reserva de forma indevida é do locador. O locatário não precisa provar isso. O locatário tem o direito de pedir o desconto do fundo de reserva, desde que esteja lá no boleto do condomínio. Gostou? Dá um like. Inscreva-se no canal. Quando nós tivermos o próximo, você vai ser informado pela notificação. E se restou dúvida, pergunta. Faz uma pergunta lá que a gente vai tentar te responder o mais breve possível. Então esse foi o Descomplicando o Aluguel. Hoje nós entrevistamos o Fernando Amaral, que deu dicas relevantes. Eu quero te agradecer a participação e vou te convidar de novo para outros encontros. Pode ser, Fernando? Pode, muito obrigado, Luiz Cláudio. Estarei à disposição, sempre. Ok, então. Um abraço a todos.